Tem gente viajando para outras dimensões? E o que isso tem a ver com o Sete Além, com o Triângulo das Bermudas, essas coisas? Será que já tem pesquisa científica sobre isso? Fica aí para saber. E aí, povo, eu sou o Léo Martins, o cientista Tinelo. E uma das histórias que mais me fascinava quando criança é a história de uma mulher que estava pilotando um Cessna ao lado do seu instrutor. Depois de algum tempo de voo durante o dia, ela contata a torre de controle dizendo que os equipamentos a bordo estavam bagunçados, estavam confusos, mostrando coisas estranhas, e ela não conseguia se orientar. Inclusive nem olhando a direção em que o sol estava, essas coisas. Ela estava em cima do mar e ela começou a, para não ficar perdida mais do que ela já estava, ela começou a rodar em torno de uma ilha deserta. Ela olhava para baixo e descrevia como sendo uma ilha deserta. E ela dava voltas, dava voltas, dava voltas e comunicando com a torre, dizendo que não sabia para onde ir e aguardando instruções. E aí, num dado momento, ela já cansou daquilo ali, a torre não deu orientações suficientes, e aí ela se dirigiu para o alto mar e nunca mais foi vista, nem ela, nem o avião e nem o instrutor. Essa é a história do desaparecimento de Carolyn Cascio, que teria acontecido no Triângulo das Bermudas na década de 60 junto com seu instrutor. Um detalhe importante é que, segundo os registros, a ilha deserta que ela ficou sobrevoando por um tempão, na verdade, era habitada e cheia de prédios, com resorts, essas coisas. Inclusive as pessoas da ilha teriam visto ela circulando em torno da ilha com o avião e tal, segundo consta, até incomodadas com aquilo. Então, além do desaparecimento ser estranho, tem o detalhe de que supostamente ela estava olhando para baixo e ela e o instrutor vendo uma coisa, sendo que a realidade era completamente outra. Esse e outros relatos do Triângulo das Bermudas são, em parte, responsáveis por eu estar aqui hoje. Inclusive o canal, por ele existir. Se eu não tivesse tido aquele fascínio de infância por essas histórias de desaparecimentos de dimensões paralelas, talvez vocês nem me conheceriam, porque eu não sei se é bom ou ruim. E qual não foi minha felicidade quando, em 2017, eu ouvi falar de Sete Além pela primeira vez. E aí, agora, chegam pra mim dois relatos super interessantes relativos a supostas viagens à dimensão paralela para eu poder investigar. Fica aí porque eu vou contar daqui a pouco esses dois relatos que eu estou investigando atualmente e vou falar também do Triângulo das Bermudas. Então, como o pessoal já costuma esquecer mesmo, já deixa o seu like aí de uma vez para dar aquela força. Inclusive, se você conhece algum caso desse tipo, de alguém que acredita ter ido para uma dimensão paralela, alguma coisa assim, ou até você mesmo, já deixa aqui nos comentários esse caso, porque eu estou procurando novos casos e aí a gente pode bater um papo, eu posso entrar em contato. Beleza? Então vamos lá. Acho que a primeira coisa é explicar para talvez alguém que esteja sem saber o que é esse tal de Sete Além. Sete Além seria uma espécie de dimensão paralela à nossa, em que algumas pessoas teriam entrado ou quase entrado por acidente e depois saído. Essa história começou com um relato, especificamente, que ganhou grande divulgação em 2016, embora, segundo o autor, ele tenha já feito uma divulgação pelo antigo Orkut vários anos atrás, só que não existem provas de que essa divulgação foi feita, porque caso houvesse essa comunidade, alguma coisa assim, tá tudo apagado. O que a gente pode garantir é que no final de 2016 começou essa conversa de Sete Além. O cara se chama Luciano Milici. Ele conta que, saindo da faculdade em 1994, ele pegou um ônibus, meio sem prestar atenção, porque ele disse que todos os ônibus iam para o metrô, né? Então ele nem se preocupou em olhar qual era. Ele estava com fone de ouvido, inclusive. Ele entrou no ônibus e quando ele entrou e sentou, a pessoa que estava do lado dele teria olhado para ele e falado assim: "Você não está indo para Sete Além, né?" Ele teria reagido: "Hã? Como assim?" "Não, você não está indo para Sete Além, esse ônibus está indo para Sete Além, você tem que descer." E ele ficou naquela e tal. E aí os outros passageiros ouvindo a conversa teriam falado com ele: "Você não está indo para Sete Além, desce aí, desce aí." Inclusive de uma forma que, segundo ele diz hoje, é meio agressiva, meio ríspida, assim. A entrevista em que ele falece e outras coisas eu vou deixar aqui na descrição. E aí ele desceu num lugar que ele não conhece e foi andando até chegar num lugar que ele reconheceu na cidade e foi embora para casa, sem maiores problemas. Mas quem é esse tal de Luciano Milici, afinal? Quando você consulta as coisas na internet, eu vou deixar várias aqui na descrição, você descobre que ele é um autor de livros e até consultor de filmes sobre ficção científica, sobre terror. Então até algumas pessoas na internet colocam o episódio em dúvida por conta disso. Inclusive o Milici hoje, segundo as fontes que eu vou listar aqui abaixo do vídeo, detém os direitos autorais da expressão Sete Além. Então paira sobre ele algumas discussões na internet, toda uma suspeita sobre um interesse em usar comercialmente isso, enfim. E aí, ao que parece, os relatos sobre Sete Além começaram a proliferar.
E ao que parece, proliferar. E ao que parece, os relatos na internet começaram a proliferar. E ao que parece, os relatos na internet começaram a proliferar a partir de 2016, quando o Luciano Milici começou a divulgação desse caso na internet e depois fundou uma página no Facebook. E aí vários relatos começaram a aparecer, de pessoas falando que foram a Sete Além, ou que quase foram. Porque no caso do Luciano Milici, por exemplo, aparentemente ele não foi a lugar nenhum, né? Supostamente ele teria chegado perto de ir para algum lugar e desceu do ônibus antes. Ou seja, quase tudo que existe sobre Sete Além hoje são relatos descritos na internet a partir do relato inicial do Luciano Milici. E aí a gente já tem a primeira questão, né, que a gente tem que tomar cuidado, porque relato de internet, na internet você pode dizer praticamente o que você quiser, né? E aí já começa a ficar quase impossível separar o joio do trigo, se é que tem algum trigo nesse joio. Em ciência, como eu sempre venho dizendo, a gente chama esse tipo de evidência, os relatos, de evidência anedótica. Anedótica porque é uma anedota, é um relato. E evidência anedótica não preenche os critérios científicos de uma boa evidência, justamente porque qualquer um pode relatar o que quiser. E a gente tem pouco ou nenhum controle das condições em que esse relato surgiu pela primeira vez, de como ele foi construído. Você não tem como saber se a pessoa se enganou, você não tem como saber a princípio se a pessoa está mentindo. Aliás, quase tudo que existe sobre o paranormal na internet ou nos livros é evidência anedótica. São pessoas contando coisas. Contando que viram um fantasma, que saíram do corpo, que foram abduzidos por alienígenas. Relatos. Então o problema que a gente encontra em confiar nos relatos de Sete Além é basicamente o mesmo problema que a gente encontra em confiar nos relatos em geral, relativos ao paranormal ou mesmo de outros tipos de relato. Porque a gente não sabe as condições em que esses relatos foram feitos ou que interesses podem ou não estar por trás desses relatos, né? Então sempre que você vê alguém contando um caso, lembra disso, evidência anedótica. E a gente tem até exemplos mais frescos na memória de quanto a gente não pode confiar em histórias, né? A gente teve e ainda tem a onda de fake news. Então fake news sempre existiram, continuam existindo, a internet potencializou isso mais ainda. E Sete Além acaba sendo mais um terreno fértil para que possíveis fake news também se proliferassem, né? Para dar um exemplo a mais de como a evidência anedótica tem uma série de problemas e é um tipo de evidência fraca e vulnerável, o próprio relato inicial do Milici está cheio de pontos em que a gente pode colocar poréns. Além daqueles que eu já falei, de acusações de que ele teria algum interesse comercial, e já ser autor de ficção científica e de coisas de terror. Ele mesmo conta no relato que está aqui na descrição que ele não olhou em que ônibus ele entrou e, portanto, poderia, sei lá, ser uma linha nova que ele não conhecia. Ele conta que ele estava com fone de ouvido, então ele estava desatento, mais ainda do que o normal. A gente não tem como saber se, por exemplo, a pessoa falou com ele mesmo essa palavra, Sete Além, ou se foi outra coisa, um nome parecido e ele não entendeu direito, até porque ele não estava prestando muita atenção. Independente do relato do Milici ser preciso ou não, eu estou usando isso agora como exemplo para você ver todo tipo de distorção que pode aparecer num relato. E às vezes um pequeno detalhe é o que faz toda a diferença. Por exemplo, só para dar um exemplo, se a mulher lá do ônibus, em vez de falar Sete Além, tivesse falado Santarém, por exemplo, a gente não estaria aqui agora conversando sobre Sete Além, entende? Às vezes um detalhezinho já pode mudar tudo. E esses detalhezinhos são facilmente passíveis de distorção, tanto porque na hora a gente não está prestando atenção e a nossa percepção ela é falha, é enviesada mesmo, quanto a nossa memória também, como eu já falei em vários vídeos aqui do canal, ela tem uma série de vieses que podem distorcer aqui e ali. Sem contar que essa história do Milici teria acontecido há 25 anos. 25 anos é um tempo demais para que a memória possa ser mais distorcida ainda do que ela já seria se tivesse acontecido ontem. Então a gente já tem vários motivos para olhar com cuidado. E se você ainda não está convencido que pequenos detalhes distorcidos podem fazer diferença, eu me lembro do relato que deu origem à noção de discos voadores no mundo, que é o relato de um piloto civil chamado Kenneth Arnold, que teria visto 9 objetos voando sobre o estado de Washington enquanto ele estava no seu próprio avião. E quando ele pousou e jornalistas vieram conversar com ele, ele falou que os objetos voavam como se fossem pratos ou pires ou discos jogados sobre a água. Sabe quando você joga um pires sobre a água e ele faz aquele movimento assim, ricocheteando? Foi isso que ele falou. Ele não falou que os objetos tinham forma de disco. Mas aí o jornalista, um deles, falou que eram discos voadores. E logo depois disso começaram a aparecer vários relatos de pessoas dizendo que viram discos voadores.
inclusive como a ideia circulou assim de forma meio indefinida, houve pessoas dizendo que viram discos voadores do tamanho de discos de vitrola mesmo. Inclusive tem casos em que a pessoa descreveu que tinha um furo no meio. Para você ver, um pequeno detalhe mal entendido gerou uma coisa gigante. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição uma pesquisa acadêmica exatamente sobre esse aspecto. É claro que normalmente as testemunhas originais das histórias não aceitam esse tipo de explicação, de que elas estão se lembrando errado, enfim. Faz parte, porque a gente sabe pelos estudos de psicologia, de neurociência, etc., que a gente tem uma tendência a confiar na experiência direta. Isso é uma espécie de viés mental que a gente tem. Em outros vídeos aqui do canal eu falei desses vieses, então se você quiser dar uma conferida, por exemplo, no vídeo do Cemitério dos Bexiguentos, que está na playlist do Rolê Assombrado, corre lá e dá uma olhada, que você vai ver um exemplo mais concreto e detalhado lá. Então vocês entendem o risco que a gente tem de comprar gato por lebre quando a gente considera o relato uma evidência forte? Não que o relato, por exemplo, do Milice não possa ser verdadeiro, ele pode, do jeitinho que ele contou. A questão não é exatamente essa, a questão é que a gente não tem como descartar que distorções de vários tipos possam ter ocorrido, entende a diferença? E dentro do critério de rigor da ciência, em que a gente só faz uma afirmação, idealmente pelo menos, quando ela tem um nível de evidência forte por trás, a gente não pode fazer afirmações a partir de evidência anedótica, já que a gente não tem como descartar a possibilidade dessas distorções. Pode ser verdadeiro relato? Pode, mas a gente não tem como garantir. Então, é igual na estrada, na dúvida não ultrapasse. Além disso, tem uma outra questão também. O que é mais provável? Um sujeito em plena luz do dia pegar um ônibus no centro da cidade e esse ônibus levar para uma outra dimensão? Ou o fato dele simplesmente ter pegado um ônibus errado, ou essa história ter nascido por outras motivações? Na ciência a gente chama esse bom senso de considerar as hipóteses mais simples primeiro de navalha de Ockham. Isso é uma referência ao Guilherme de Ockham, que foi um monge da Idade Média, que diante daquela multiplicidade de explicações que as pessoas davam na época dele para as coisas, podia ser Deus, podia ser o demônio, podia ser as bruxas, podia ser o acaso, ele formulou a ideia de que se duas ou mais explicações são boas para determinado fenômeno, a gente deve começar pela explicação mais simples. Não que essa explicação mais simples seja obrigatoriamente a correta. É só começar pela mais simples para a gente começar a pensar no assunto, começar a investigar pela hipótese mais simples. Porque se você conseguiu comprovar, por exemplo, a hipótese mais simples, beleza, fica com ela, morreu por ali. Só se a hipótese mais simples se mostrar frágil e se mostrar inadequada após a investigação é que você começa a investigar as hipóteses menos simples, as hipóteses que apelam para coisas que a gente ainda não tem certeza, ou que tem elementos demais, complicações demais, como é o caso de alguém pegando um ônibus no centro da cidade e indo parar numa dimensão paralela. Joga no Google aí, navalha de Ockham, e leia pelo menos umas 2 páginas que vão aparecer, que isso realmente vai fazer diferença na sua vida. Inclusive para você entender discursos políticos, até discussões científicas mesmo, discussões sobre terapias alternativas, teorias da conspiração, comerciais de TV. Usar esse tipo de critério é muito melhor do que você acreditar em relatos por motivos emocionais. É porque a gente tem uma tendência já demonstrada pela psicologia de acreditar nas coisas por motivos emocionais primeiro, para depois buscar justificativas racionais que apoiem aquilo em que você já acredita, jogando para debaixo do tapete as informações que vão contra o que você acredita. Não parece nem um pouco sensato a gente fazer isso, né? Mas a gente faz isso o tempo todo. Os próprios relatos de Sete Além têm essa característica. Na entrevista que está aqui embaixo, o Luciano Milice fala da hipótese de que o nome Sete Além vem da ideia de que existem outras dimensões, tipo 5 além, 4 além, e que o 7 além é só a 7ª dessas várias dimensões. E aí ele fala que ele não gosta dessa explicação porque ela tira o encanto do nome 7 além. Mas isso é um péssimo motivo para você acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa, né? Que tira o encanto, né? Um motivo emocional desse não deve entrar em cena se você está querendo construir suas convicções em bases sólidas. E uma série de outras crenças no paranormal, em alguns tipos de terapia alternativa, enfim, em teorias da conspiração, tão sedimentadas na ideia de que a gente gosta de acreditar naquilo e a gente quer continuar acreditando. Isso quer dizer que os cientistas não estão nem aí para relatos? Não, absolutamente não é isso. A antropologia, a neurociência, a psicologia, elas estudam o ser humano. Então qualquer coisa do ser humano, suas crenças, suas convicções, suas experiências, suas histórias, são interessantes para a gente estuda isso. Então o relato acaba sendo um ponto de partida para a gente utilizar outros métodos e se aprofundar naquilo ali. Então essa ideia de que cientistas não ligam para os relatos, despreza,
Não é isso, isso é absolutamente mentira. A maioria dos vídeos aqui no canal é sobre isso, de alguma forma. Então se você gosta desse tema e quer se aprofundar, já siga aqui de uma vez, embaixo, porque não vai pausar o vídeo nem nada, já pode clicar lá em seguir o Cientista Chinelo, que aí você vai ser atualizado e vai ter um monte de playlist para você dar uma olhada, beleza? Mas se os relatos são tão inseguros assim, não confiáveis, como eles podem ser tão parecidos? Em diversas áreas a gente vê as pessoas falando que, pelos relatos serem parecidos, isso seria uma espécie de confirmação, na ufologia, por exemplo. Mas tem várias explicações para isso e eu vou pegar só duas hoje, para o vídeo não ficar grande demais. A primeira delas a gente chama de contaminação cultural. E o caso de Sete Além é um exemplo clássico disso, porque foi depois da divulgação em 2016 que os casos começaram a bombar. E aí os relatos que vêm depois podem se inspirar no primeiro relato. Então só de ter um molde, um primeiro relato, ou os primeiros que vêm logo depois dele, isso já torna bastante natural que os relatos sejam parecidos, porque eles estão se inspirando nos relatos que vieram antes. E nas discussões sobre Sete Além, nos fóruns da internet, a gente vê inclusive algumas pessoas comentando que o próprio relato original do Milice se baseou em pelo menos duas séries que vieram à tona na conversa lá. Uma é Além da Imaginação, Twilight Zone, e outro é Stranger Things, que foi na mesma época, que tava bombando pra caramba. E Stranger Things tem a ver com isso, né? Tem uma dimensão paralela lá, que é o mundo invertido. E aí depois do relato do Milice, as pessoas começaram a colocar elementos nessa história, começaram a colocar pontos de vista religiosos, esotéricos, pseudocientíficos, e mais raramente alguns conceitos científicos também. E o próprio Milice reconhece isso quando ele diz que o relato dele, o relato original, é o mais simples de todos, em comparação com as coisas que apareceram. Usando as palavras exatas do Milice na entrevista que está aqui abaixo, ele define hoje Sete Além como um coletivo de ficção, de histórias ficcionais que de alguma forma tangem o nosso mundo. Só que o que eu estou defendendo aqui é que, pelo menos a princípio, a imensa maioria dessas histórias encontram na psicologia, na antropologia, na neurociência a explicação para o modo como eles tangem nosso mundo, em vez de encontrar essa explicação na física das dimensões paralelas, por exemplo. Ou seja, muita gente por aí deve estar inventando relatos ou reinterpretando experiências próprias como sendo relativas a dimensões paralelas a partir da contaminação cultural desses relatos iniciais. Sem contar que tem a influência do Triângulo das Bermudas e de outras histórias da ficção que eu comentei agora. Nós, pesquisadores na antropologia, na psicologia social e entre outras áreas, gostamos de investigar histórias. É um dos temas clássicos assim, de pesquisa. E os relatos de Sete Além, além de tudo que eu falei até agora, tem uma outra característica comum mostrada nesses estudos sobre a evolução das histórias, do imaginário, enfim, que é o modo como elementos novos entram na história. A gente sabe que as novidades vão aparecendo e depois de uma massa crítica, depois que eles atingem uma quantidade grande de elementos parecidos, essa novidade fica consolidada e ela passa a fazer parte do que é esperado e começa a ser repetido nos outros relatos. E aí começa a aparecer um monte de novidades aleatórias de novo, e aí quando essas novidades atingem uma certa massa crítica, elas passam a ser parte do fenômeno e assim vai, sabe? É como se tivessem caroços, assim, tivessem etapas para as novidades irem se consolidando. E a gente vê a evolução dos relatos de Sete Além se encaixando nesse esquema. Por exemplo, em relação às novidades atuais, muitas pessoas falam que Sete Além tem um jeito meio pós-apocalíptico, o lugar é meio destruído, com carros virados, enquanto outras pessoas falam que é meio paradisíaco, outras pessoas falam que é igualzinho ao nosso mundo. Muitas testemunhas falam que as pessoas lá de Sete Além são normais como a gente, a aparência, outras falam que elas têm uma pele meio azulada, outras falam que ela tem um olho totalmente preto, outras falam que ela tem olhos, que as pessoas têm olhos amarelos por lá, entende? Então, isso é clássico de quando as pessoas estão criando mesmo os relatos. E aí depois que uma certa criação, por exemplo, sei lá, os olhos amarelos, colam, depois que isso cola, aí os relatos todos vão começar a ter essa característica dos olhos amarelos, ou qualquer outra característica que viesse a consolidar. A gente pode aproveitar esse momento agora para ver a evolução dos relatos daqui para frente. Mas que tipo de coisa as pessoas poderiam estar confundindo com viagens a outras dimensões e reinterpretando então como sendo de Sete Além? Por exemplo, sonhos lúcidos. Sonho lúcido é quando você está sonhando, normal, durante a noite, mas você sabe que está sonhando, você tem consciência que está sonhando. E aí tem graus de controle que você pode ter sobre essa experiência. Nos níveis mais superficiais você só tem consciência que está sonhando, mas não controla nada que está acontecendo. E aí você até, às vezes, dependendo se o sonho for ruim, você tenta acordar e não consegue, é meio angustiante. Mas quando você tem um pouquinho mais de controle, você consegue controlar a você mesmo dentro do sonho, mas não consegue controlar o que está acontecendo ao seu redor. Eu li alguns relatos de Sete Além que as pessoas tentaram, inclusive, voluntariamente
ir para lá através de alguns exercícios na hora de dormir e tal, a ideia de meio que sair do corpo e ir para Sete Além, que se encaixam perfeitamente em sonhos lúcidos. E em outros casos que as pessoas tiveram sonhos que foram parar lá assim de forma desavisada e que elas conseguem controlar só a própria resposta naquele ambiente, típico de sonho lúcido, e passam a interpretar aquilo como uma viagem para uma outra dimensão, ou especificamente para Sete Além. E se você tem a expectativa de que aquilo pode acontecer, de que você pode visitar Sete Além em sonho ou depois de dormir e sair do corpo, a gente já sabe pela psicologia e para outras áreas afins que o cérebro é ótimo em cumprir expectativas. Então se você já vai deitar na cama com a expectativa consciente ou inconsciente de que pode acontecer, é muito tranquilo de o seu cérebro provocar a experiência e você não ter consciência disso, porque isso é provocado inconscientemente. Outro tipo de experiência pessoal que pode ser confundida com uma viagem a Sete Além são as alucinações. Alucinações comuns, assim, vamos dizer. Dessas mesmas alucinações que podem acontecer dentro de um quadro de transtorno mental, quanto alucinações que podem acontecer com pessoas mentalmente saudáveis. Pode acontecer, qualquer um de nós pode ter uma alucinação de vez em quando. E dependendo de como você interpreta isso que você viu, você pode acreditar que foi um vislumbre de uma dimensão paralela, sabe? É como se tivesse aberto a janelinha, um portal para outra dimensão e o portal fechou, então você viu por um tempo algo que ninguém mais estava vendo e depois parou de ver. Existe um fenômeno psicológico que é extremamente interessante, mas é pouco conhecido da maioria das pessoas e que pode muito fácil provocar a convicção de que você esteve em outra dimensão, quando na verdade você estava tendo um bugzinho no seu cérebro que a gente chama de desrealização. Desrealização é quando você, por um bug do cérebro, por um tilt do cérebro, passa a não reconhecer o ambiente que está à sua volta. É o mesmo ambiente, é o mesmo lugar. Mas você vê aquilo com enorme estranhamento, você tem dificuldade de se localizar, parece que o mundo à sua volta não é real, ou é outro lugar. É muito comum, embora não necessariamente obrigatório, que essa experiência venha junta com outra que a gente chama de despersonalização, que é quando você não reconhece a si mesmo, ou o seu próprio corpo como sendo reais, ou como sendo você mesmo. Mas não necessariamente você tem que ter a despersonalização para ter a desrealização. Pode acontecer uma coisa e não outra. Mas é um fenômeno psicológico que está bem descrito na literatura científica. Basta você googlar aí que você vai ver despersonalização. E quem passa por uma experiência dessa sem saber que isso existe, passa pela angústia da desrealização e depois descobre, ou já descobriu antes, que existe essa história de Sete Além, ou de dimensões paralelas, é muito tranquilo você interpretar aquilo que você viveu como sendo uma viagem para esse lugar. E existe um outro fenômeno também psicológico que está bastante descrito na literatura e que está, inclusive, bastante descrita a associação dela com crenças no paranormal e essas coisas, que é o fenômeno da dissociação. Dissociação é quando coisas da sua mente que normalmente estão juntas, elas se separam. E aí gera todo um estranhamento. Por exemplo, se meu braço começar a mexer sozinho, sem eu controlar o movimento dele, sendo que normalmente sou eu que controlo, eu vou estranhar muito isso e vou estranhar o fato de eu não conseguir fazer o meu braço agir do jeito que a minha consciência quer. Isso é um exemplo de dissociação. Mas você pode dissociar, por exemplo, a sua consciência. Então, você perde a consciência de que você está fazendo alguma coisa, ou de que você está indo para um lugar, e aí de repente você, quando a sua mente volta ao normal, você se dá conta de que você está num lugar que você não se lembra, você não lembra de ter caminhado para lá, você não se lembra de como voltar, você não reconhece o lugar. E as experiências dissociativas, elas são mais comuns do que a gente imagina. Inclusive, alguns relatos de suspeita de abdução por alienígenas que eu tive a oportunidade de investigar, em que a pessoa de repente apareceu num lugar distante e não se lembra de ter ido parar lá, são tranquilamente explicáveis como sendo processos dissociativos. Mas a interpretação dessas experiências estranhas, como sendo viagens a outras dimensões, não começou com Sete Além, nem mesmo com o Triângulo das Bermudas. Ao longo de toda a história da humanidade, em todas as culturas que foram estudadas a esse respeito, há relatos de viagens a outras dimensões ou a algo do gênero. Místicos, religiosos, pessoas comuns relataram todo tipo de viagem a outros mundos que a gente puder imaginar. Muitas vezes levados por deuses, demônios, anjos, santos, hoje em dia alienígenas. No norte da Europa há muitos relatos de sequestros das pessoas por gnomos, que as levavam para um mundo subterrâneo, alguma coisa assim. E os lugares para onde essas pessoas dizem que foram levadas tem todo tipo de descrição possível, né? Como um lugar paradisíaco, um lugar infernal, um lugar só diferente. Depende muito do imaginário local, depende muito da mitologia local. Como, por exemplo, o profeta Elias, que foi levado ao céu por uma carruagem de fogo,
ou o xamã, descrito pelo famoso antropólogo francês Lévi-Strauss, que teria sido raptado pelo trovão. Essas e outras referências eu vou deixar aqui embaixo para aprofundamento. Lembrando que aquelas ressalvas sobre evidência anedótica se aplicam também a todos esses exemplos que eu dei, inclusive o Triângulo das Bermudas, cujos relatos foram em grande parte influenciados por um livro que ficou bastante famoso, chama O Triângulo das Bermudas, de um cara chamado Charles Berlitz. Depois daquilo, houve uma popularidade muito maior em cima do Triângulo das Bermudas. Uma série de casos que nem aconteceram dentro do Triângulo entraram para a conta, né, do Triângulo das Bermudas. E todo tipo de distorção, de desencontro de fontes acontece. Por exemplo, o caso da Caroline Castle, que eu contei no começo aqui do vídeo. Algumas fontes dizem que ela aconteceu em 1964, outras fontes dizem que foi em 1969. Então a gente vê todo esse tipo de desencontro quando a gente privilegia a evidência anedótica. Por isso que a gente precisa de outros métodos, como eu vou descrever. E mesmo na história do nosso imaginário coletivo, esses relatos de viagens a outros mundos, a outras dimensões, enfim, estão presentes, né? Além de séries atuais como Dark, como Stranger Things, como Arquivo X, a gente pode se lembrar disso ao longo dos séculos passados, né? Dante na Divina Comédia, que foi levado ao inferno pelo poeta Virgílio e depois foi pro purgatório até o paraíso. Jules Verne tem várias obras de ficção sobre viagens a outros mundos. O escritor do início do século XX, Howard Philip Lovecraft, tinha vários contos sobre outros mundos também, que inclusive as pessoas tinham vislumbres desses mundos ou viajavam para lá para infortúnio delas, no caso. Né? Sem contar Alice no País das Maravilhas, que é o clássico dos clássicos, né? Que é baseado numa série de contos também, numa série de mitologias de pessoas que entram para mundos paralelos seguindo algum animal guia, como foi o caso dela, seguindo o coelho. Então isso está enraizado no nosso imaginário, não tem jeito de escapar. A ideia de viajar para outras dimensões, enfim. Então já está enraizado na nossa cultura desde muitos séculos essa ideia de viajar para outros mundos, para mundos estranhos. Mas como que pessoas de culturas diferentes que não tiveram contato e, portanto, não podem sofrer contaminação cultural têm relatos tão parecidos? Em parte, isso não é bem verdade, porque as variações de cultura para cultura são maiores do que a gente tende a considerar. A mesma coisa acontece com relatos de contatos com alienígenas, por exemplo. Mas ao mesmo tempo, existem similaridades sim, e uma das fontes, pelo menos, dessas similaridades é o jeito como a nossa mente funciona. E aí tem áreas como a ciência cognitiva da religião, a psicologia evolucionista, que são áreas a que eu também me dedico, que ajudam a explicar como e por que a gente pode ter as mesmas ideias, mesmo em culturas diferentes. Tem a ver com uma série de vieses cognitivos, de vieses da mente, que a gente, enquanto espécie, teria, e que aí torna compreensível que a gente pense em algumas coisas de formas parecidas. Tem outros vídeos aqui do canal sobre isso, inclusive um vídeo chamado O Dedo do Diabo. Confere esse vídeo lá porque eu falo um pouquinho de ciência cognitiva da religião nele, e aí vai dar pra aprofundar isso, porque esse vídeo aqui já tá ficando grande. É claro que tudo que eu disse até aqui não explica todos os casos. Até porque se explicasse, não precisaria investigar mais nada e eu não estaria investigando aqueles 2 casos que eu comentei no início do vídeo que eu tô investigando. Só tô dizendo que pelo menos a grande maioria dos casos pode provavelmente se encaixar em algum ou em mais de um dos fenômenos que eu descrevi até agora aqui. Esses 2 casos que eu estou investigando agora, eles têm alguns elementos que divergem dessa maioria de relatos sobre Sete Além e outros que a gente vê aqui na internet. Um deles aconteceu há pouco mais de 4 anos. Eu não vou citar o nome da testemunha por questão de sigilo. Ele é um motorista que transporta executivos do aeroporto para a empresa lá que ele trabalha. E aí ele conta que ele está acostumadíssimo a fazer esse trajeto, né? Ele sai do aeroporto com a pessoa, com o empresário lá que ele tem que buscar, leva lá na empresa, espera o cara sair da reunião, leva ele de volta para o aeroporto e é isso. E é sempre o mesmo trajeto. Ele conta que uma dessas vezes, à luz do dia, ele passou pelo pedágio, que é o mesmo pedágio que ele sempre passa. E aí assim que ele passou pelo pedágio, ele viu que tinha uma barricada na frente do pedágio, o que é extremamente estranho ali, né? Porque é uma autoestrada e tá uma barreira lá de madeira. E quando ele olhou para a esquerda, vinha um caminhão já quase batendo nele. Aí ele jogou o volante todo para a direita e embocou numa estradinha lateral que dava imediatamente saindo dali. E aí ele circulando, tentando voltar para a estrada principal e não achava saída. Ele nem sabia que tinha aquela saidinha lateral, ele nunca tinha visto. E depois de uma meia hora, ele cansado de procurar e o passageiro atrás, né, o executivo também, né, tá atrasado para uma reunião. Ele pegou a estrada de volta pelo mesmo caminho que ele fez, e aí ele caiu num pedaço da estrada, segundo ele, antes do pedágio. O que é extremamente estranho, porque ele, segundo ele conhece o retorno, né, onde tem os retornos nessa estrada. Então ele passa de novo pelo pedágio que ele já tinha passado,
E aí não tem mais o Takumi. Meia hora depois a estrada tá livre e não tem nada aqui do lado direito. Não tem a estradinha. E aí ele fica bastante perturbado com o que aconteceu e com essa experiência. E aí ele veio me relatar, me procurou depois de ficar sabendo de mim. E tem um indício material de que ele realmente teria estado em outro lugar. Que é algo que, se vocês quiserem, eu posso apresentar num outro vídeo. O outro relato veio dele mesmo. Ele conta uma experiência anterior que ele teve. Que ele estava de barco com um amigo e o amigo estava sendo puxado por uma boia, assim, segurando e se divertindo mesmo. E o barco na frente puxando. E aí, era a luz do dia, tudo certinho, o mar estava bastante calmo, um dia ensolarado, com poucas nuvens, nas imediações de Angra dos Reis. Aí ele conta que, num dado momento, o amigo o soltou dessa boia, né? O amigo gritou por ajuda e ele viu, parou o barco, né? Falou, tá, tudo bem, eu vou dar a volta e vou te alcançar. Aí ele fez a volta, ele me descreveu como é a manobra, uma manobra bastante simples de virar o barco, depois virar de novo e você cai no lugar onde você estava. Aí ele virou a primeira, virou a segunda, tudo isso vendo o cara, né, e ouvindo o cara e tal. Na hora que ele deu a última virada, que ele olhou pro mar onde o cara tinha desaparecido completamente. E ele tava com uma espécie de boia, que é uma boia, não é essas boias comuns que a gente usa. É uma boia profissional, vamos dizer assim. É uma boia que ela praticamente não afunda, assim, é muito, muito, muito difícil, segundo ele, ela afundar. Porque ela não fura, ela é de um material que boia, então ela não fura, nem nada. Mesmo se acontece alguma coisa com o cara, a boia tinha que estar lá. E tanto ele quanto a boia teriam desaparecido. Aí a gente até discutiu durante uma das entrevistas que eu fiz com ele, né, das possibilidades de um tubarão ter pegado, ou dele ter sido levado pela correnteza. E aí tem uma série de elementos que permitem a gente considerar como pouco prováveis tanto o ataque de tubarão, quanto ele ter sido levado para algum lugar, inclusive pelo fato da boia também. Mesmo se ele tivesse sido arrastado para o fundo do mar por um tubarão, a boia deveria ter continuado lá. Segundo ele, é um tipo de boia que é meio que impossível, por exemplo, um tubarão arrastar. Enfim, tem uma série de elementos que eu não posso trazer aqui agora, senão o vídeo vai ficar gigante, ele já está grande. E aí foi chamada ajuda para tentar fazer uma busca, fizeram uma busca por vários dias, e isso foi na década de 80, até hoje o cara está desaparecido. E aí um elemento adicional que tem nesse caso é que, segundo ele, nessa mesmíssima região ocorreram vários desaparecimentos. Entre eles, talvez o mais famoso, o desaparecimento do Ulisses Guimarães. Então eu estou reunindo uma série de informações sobre esses dois casos. A investigação ela já começou, só que esse vídeo ficaria muito, muito, muito grande se eu apresentasse os detalhes da investigação desses dois casos. Se você quiser que eu faça um outro vídeo sobre isso, mostre isso pra mim através desse vídeo aqui. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Se eu perceber que tem muita gente vendo e muita gente curtindo o vídeo, aí eu vou perceber que vocês querem que eu fale mais desse assunto, aí eu faço um vídeo só sobre esses dois casos e sobre como se faz uma investigação científica de um caso como esse. Porque senão eu vou entender que é preferível fazer vídeo sobre outras coisas, né? Então é a sua forma de se comunicar comigo. E deixa aqui nos comentários também, se você quer ver os detalhes sobre esses dois casos. E se você teve alguma experiência assim, relembrando, deixa aqui embaixo nos comentários. Porque como eu tenho um grande interesse em casos assim, eu possivelmente vou entrar em contato com você pra gente bater um papo. E siga o Cientista de Chinelo para não perder as novidades, os novos vídeos prováveis sobre esse assunto. Senão eu vou te vigiar pela sua webcam hoje à noite, beleza? Fui!